Então, gente, vamos começar com o princípio da legalidade tributária. Seria bom se vocês tivessem em mãos o texto da Constituição Federal. Lembre-se que eu falei que tudo está previsto na Constituição. Então, a Constituição é uma legislação, é uma norma que é dirigida a toda a sociedade. Então, todas as pessoas devem ler o texto constitucional. Não precisa só ser o profissional do direito. Por quê? Porque ela é dirigida a todos nós. Lá estão consignados todos os nossos direitos fundamentais, os nossos deveres fundamentais. E a atuação do Estado, a relação entre o Estado, entre o poder público e a sociedade. Temas muito importantes para a nossa vida cotidiana. Então, todos deveríamos conhecê-la. Então, se vocês tiverem condições, acessem o texto da Constituição Federal para acompanhar esta aula, ok? Então, o primeiro princípio que limita o poder de tributar dos entes federados é o princípio da legalidade tributária, que está previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição. Diz o seguinte, o teor é o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Quer dizer que é proibido tanto à União quanto aos Estados, aos municípios e ao Distrito Federal criar tributo sem lei. Então, a lei tem que criar, é a lei formal, a lei expedida pelo Poder Executivo, melhor dizendo, pelo Poder Legislativo, que deve criar, implantar o tributo. E o tributo qual é o tipo de tributo? Vamos já lembrar? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, com o princípio da legalidade vai implicar que o tributo só pode ser criado mediante lei oriunda do Poder Legislativo. Então, é essa lei que deve estabelecer todos os elementos do tributo, ou seja, fato gerador, base de cálculo, alíquota, né? A situação, a hipótese e a situação fática, a hipótese normativa e a situação fática que, se realizada no mundo da vida, né, vai criar obrigação tributária, né? Eu sempre dou um exemplo para vocês do imposto de renda, sobre a renda. Então, a lei tem que instituir todas as hipóteses do imposto sobre a renda. Ela vai incidir sobre salário, sobre rendimentos, sobre proventos, sobre ganho de capital. É a lei que vai dizer isso. Qual essa base de cálculo? Quem são os sujeitos passivos desse tributo, quem deve pagar esse tributo, como deve pagar esse tributo, onde deve pagar, tá? E quanto deve pagar. Isso tudo tem que estar disposto na lei. Lei expedida pelo Poder Legislativo, pelo Parlamento, ou Parlamento Federal, que é o Congresso Nacional, ou Parlamento Estadual, que são as Assembleias Legislativas dos Estados membros, ou as câmaras municipais, que são o parlamento municipal, ok? Por quê? Porque a lei não pode, de maneira alguma, violar, ofender os direitos constitucionalmente assegurados ao contribuinte, que somos todos nós, tá? É a lei, então, esses limites que o princípio da legalidade vai impor
a quem detém o poder de tributar. Mas há exceções. Eu sempre digo para vocês que toda regra geral tem exceções. E também o princípio da legalidade vai sofrer exceções. Ou seja, existem situações em que a matéria tributária pode ser tratada por norma infralegal, por um decreto do Poder Executivo, por uma portaria ministerial, uma instrução normativa do Ministério da Fazenda, por exemplo. Quando essa matéria versar sobre as obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? Por exemplo, a obrigação do tributo se diz respeito ao seu pagamento do imposto, por exemplo. Mas, além dessa obrigação de pagamento, da satisfação do pagamento do imposto, há também obrigações acessórias. Por exemplo, no caso do imposto sobre a renda, eu tenho que fazer a declaração anual sobre o imposto de renda. As empresas têm que preencher formulários para recolher determinados tributos. Então, tudo isso são obrigações acessórias. Também, quando a lei dispõe sobre pagamento ou recolhimento, os prazos de pagamento ou recolhimento do tributo. Então, isso pode estar regulado por decreto, por exemplo. O Executivo Municipal pode estabelecer que o pagamento do IPTU, ao invés do dia 30 de janeiro, pode ser aprazado para o dia 1º de março. Tá? Então, o próprio decreto não precisa de lei proveniente da Câmara Municipal. Pode o próprio prefeito fazer essa alteração. Tá? E com relação à base de cálculo, a correção da base de cálculo, isso pode ser por uma portaria, por exemplo. Tá? O valor venal, por exemplo, de determinado imóvel. Essa atualização, não alteração, mas a atualização monetária só pode ser sem a exigência de lei em sentido formal. Compreenderam? Tudo certo? Ok. Eu já noticiei para vocês, que há uma relativização do princípio da legalidade. Eu acho que na aula passada, até por vídeo, eu me lembro disso. Que em determinados impostos, tá? A alíquota ela pode ser alterada por decreto do Poder Executivo. E que impostos são esses? Geralmente, esses impostos eles têm uma finalidade extrafiscal, tá? Também nós já estudamos, quer dizer, ela serve para estimular condutas, para estimular comportamentos, além de arrecadação para prover os cofres públicos de dinheiro, tá? Então, alguns impostos, inclusive os impostos que vão regular a economia nacional, as alíquotas desses impostos podem ser alteradas por decreto do Poder Executivo, ou seja, não precisa de lei para tanto, para alterar essa alíquota. Os seguintes impostos são o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Tudo está consignado, essa exceção, essa relativização, está consignada no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, que eu oriento vocês a lerem. É muito importante na vida prática saber que, de repente, o próprio Executivo pode expedir um decreto alterando a alíquota desses impostos, ok? O outro princípio muito importante é o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia tributária. Também previsto no artigo 150, inciso 2, inciso 2º da Constituição Federal, com o seguinte teor: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento desigual entre contribuintes
que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, é o princípio, gente, da igualdade. Então, tem que haver tratamento igual com relação a contribuintes que estão na mesma situação, na mesma posição, inclusive na mesma faixa salarial, para simplificar o entendimento. Então, eu não posso tratar, desigualmente os iguais. Nós temos que tratar, segundo o princípio da igualdade, desigualmente os desiguais, para atingir a igualdade, para atingir a isonomia. Então, no exame desse princípio, deve haver comparação entre dois indivíduos ou situações, para se definir se houve igualdade ou desigualdade de tratamento. Então, este princípio busca tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. E está muito relacionado o princípio da legalidade, da isonomia, da igualdade, com o princípio da capacidade contributiva. Nem todos podem contribuir da mesma maneira, com o mesmo quanto, com relação a determinado tributo. O imposto sobre a renda é um exemplo disso, não é? Para haver igualdade, quem ganha mais deve pagar mais do que quem ganha menos. Quem tem rendimentos menores, inclusive, defendo que devem ser isentos do imposto, do pagamento do imposto. E por isso, logo a seguir, nós vamos explicar o princípio da capacidade contributiva. Então, ele orienta que a obrigação tributária, que o contribuinte da obrigação tributária deve contribuir com as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade econômica. Então, ele tem que ter condições para pagar o tributo. Isso é essencial para o entendimento. E o princípio da capacidade contributiva está consagrado no artigo 145, parágrafo 1º do texto constitucional. Vamos ver? Ele é muito importante. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Então, para se concretizar, esse princípio da capacidade contributiva, a Constituição relativizou o princípio da esfera privada, porque para realizar esse princípio, ela concedeu autorização à administração fazendária a acessar os dados sobre o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas dos contribuintes, para saber quem ganha e quanto ganha, tá? Para saber qual realmente a verdadeira condição econômica e também financeira de seus contribuintes. Por isso que autorizou esse acesso a esses dados. Ao lado do princípio da capacidade contributiva, nós também temos o princípio muito significativo, que é o princípio da vedação ao confisco, ou o princípio do não confisco. E primeiro a gente tem que entender o que é confisco, não é? E o que é confisco nos termos da lei, nos termos normativos. O artigo 150, inciso 4º, proíbe, que é vedado a utilizar tributo com efeito de confisco, ou seja, retirar patrimônio do particular, totalmente os bens e os valores do particular. Essa é a ideia primeira da expressão confisco. Mas de qual seria o entendimento
normativo da expressão confisco? Primeiro, que é uma expressão difícil de definir, porque é imprecisa, né, e genérica. Aquilo que pode ser considerado confiscatório para alguns, para outros pode ser uma forma legal de exigência tributária. Vamos dar exemplo, já o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados.